Meu propósito é me proteger e proteger a humanidade em geral das nossas tendências autodestrutivas, o que é o mesmo que a corrupção. Porque, em primeiro lugar, se existe corrupção é porque os partidos políticos e os políticos não são punidos por agirem de forma corrupta. Mas você me falou sobre 5 ferramentas de engenharia social para combater a corrupção e a autodestruição da sociedade. Qual seria a terceira? É a terceira ferramenta de engenharia social que publiquei, chamada Elo Espejo. Elo Espejo consiste basicamente em uma foto minha posando nu junto com uma explicação sobre o porquê na antiguidade e como a arte era utilizada para proteger os seres humanos de suas tendências autodestrutivas. Por quê? Porque sou eu em uma foto posando nu. No literal, né? Ou seja, com os genitais à mostra. Sim, correto? Ver uma foto sua posando nu gera prazer no homem. Se a inveja é um sintoma da corrupção moral da sociedade, a Espanha está profundamente corrupta. Sim, culturalmente a Espanha é uma sociedade profundamente doente, e isso tem suas consequências. Nossa sobrevivência e bem-estar dependem de contribuir para a sobrevivência e o bem-estar da sociedade. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de La Factoria. Hoje tenho o enorme prazer de contar com Francisco Agustín Vázquez Jiménez, um homem com um propósito que é lutar contra a corrupção de maneira efetiva. Através de algumas ferramentas que ele criou, entre as quais está a laureada que está patrocinando o programa de hoje. Como vai, Francisco? É um enorme prazer. Obrigado por vir. Muito bem, muito obrigado. Meu amigo, fale mais para nós. Qual é o seu propósito e quais são as ferramentas para acabar com a corrupção? Meu propósito é me proteger e proteger a humanidade em geral das nossas tendências autodestrutivas, que é o mesmo que a corrupção. Para isso, desenvolvo ferramentas de engenharia social. E antes de mais nada, gostaria de esclarecer, porque temos um conceito negativo do que é uma ferramenta de engenharia social, como algo que os poderosos usam para nos manipular, mas na verdade isso não é necessariamente assim. Assim como um carro pode ser usado para atropelar alguém ou para levá-lo ao hospital, para algo ruim ou para algo bom, a engenharia social pode ser usada para algo ruim e para algo bom. Neste caso, eu desenvolvo ferramentas que têm um bom propósito, como eu dizia, para nos proteger das nossas tendências autodestrutivas, e também não estou inventando nada. Os seres humanos vêm desenvolvendo e implementando ferramentas de engenharia social há milhares de anos, e com sucesso, na verdade. Conte pra gente, quais são essas ferramentas que você desenvolveu? Eu criei um total de 7 ferramentas de engenharia social. Até agora publiquei 4. São elas, Mais TIC, Laureada, El Espejo e Eu Também. Perfeito. Fale sobre as 2 primeiras. Claro. Mais TIC visto de fora é uma página onde se analisa o quão corruptíveis são diferentes organizações. Na verdade, organizações de todos os tipos. Mostra-se o nome da organização, uma pontuação e uma análise estrutural da organização. Para quê? Por que isso é uma ferramenta de engenharia social? E qual que é o objetivo disso? Basicamente, desenvolvi o que considero o método mais preciso para prever a corrupção em organizações de todos os tipos na história da humanidade. E analisei milhares de organizações para que as pessoas possam consultar os resultados e tomar decisões com base neles. Isso pode ser decisões de compra, decisões de trabalho, decisões de investimento, o que for. Vou dar um exemplo. O supermercado A tem uma boa pontuação, é estruturalmente pouco corruptível. O supermercado B é muito corruptível estruturalmente. Se eu uso os resultados do Mais TIC para tomar uma decisão sobre em qual supermercado vou fazer as compras e escolho o supermercado A em vez do supermercado B, estou contribuindo para a sobrevivência e o bem-estar da humanidade de 2 maneiras. Por incentivar a implementação de medidas estruturais contra a corrupção em ambas as organizações, porque elas vão querer que eu compre seus produtos, e para comprar os produtos delas,
elas vão ter que tirar uma nota melhor. E para tirar uma nota melhor, vão ter que implementar essas medidas estruturais que eu mencionei. E por outro lado, estarei fornecendo recursos, neste caso financeiros, com o que eu pago pela compra. A organizações menos corruptíveis para que tenham recursos suficientes para superar as barreiras de entrada, que impedem a justa concorrência entre organizações e que são as causadoras da corrupção. Então, esta é a mais TIC, agora não está publicada, já esteve no ar no passado, ficou famosa e viral em vários países, mas decidi fechá-la porque me preocupava que acabasse causando mais corrupção do que eu pretendia prevenir e eliminar. E a segunda é laureada. Laureada, visto de fora, é um ranking de pessoas que publicam seu programa eleitoral. Se você acessar laureada.com, verá que há vários nomes, e se entrar no perfil desses usuários, verá que todos têm um programa eleitoral. É uma plataforma de crowdfunding, cujo propósito é a criação de novos partidos políticos fortes. E porque isso é uma ferramenta social que contribui para a sobrevivência e o bem-estar da humanidade, eliminando a corrupção e evitando o colapso da democracia. Porque, em primeiro lugar, se existe corrupção, é porque os partidos políticos e os políticos não são punidos por agirem de forma corrupta. Os seres humanos agem movidos pelo interesse, seja buscando o prazer ou evitando a dor. Se um partido político ou um político como indivíduo não é punido por agir de forma corrupta, não vai ter um incentivo para deixar de agir de forma corrupta. Especialmente quando está sendo recompensado de outra forma, sendo promovido ou sendo subornado. Ou lucrando-se com muitos milhões. O problema que temos é que os partidos políticos já estabelecidos, e esse é um problema que temos não só na Espanha, mas em geral, que as demais democracias atuais também enfrentam, possuem barreiras de entrada que impedem a concorrência. Quais são essas barreiras de entrada? Por exemplo, acesso aos meios de comunicação, que por si só já é uma barreira de entrada enorme. Se ninguém te conhece, ninguém vai votar em você. Outra barreira de entrada é o acesso ao financiamento. A maior parte do financiamento estatal, do financiamento dos partidos políticos, é feita em nível nacional, ao qual só têm acesso os partidos que já ganharam eleições. Dessa forma, o que acontece é que se temos corrupção na Espanha e no restante das democracias atuais, é porque não punimos a corrupção. Nem temos como recompensar os partidos políticos por sua diligência, porque eles nunca têm a oportunidade de agir. Então, a orada, em que consiste? A orada consiste em todos nós concordarmos sobre quem seriam as pessoas ideais para superar essas barreiras de entrada e derrubar nossos regimes. E concentrar recursos. Esses são votos e dinheiro para que essas pessoas possam fazer isso. Nós votamos primeiro entre todos, de 1 a 12, e quem acumular mais votos durante 12 semanas não consecutivas é o laureado. Enchemos ele de glória com votos, fazemos cerimônia, coroamos com louros e todos concordamos em que essa é a pessoa que devemos apoiar. Automaticamente a laureada facilita e precisa das doações dos usuários para os partidos recém-criados e esses partidos políticos recém-criados. Agem como um arite que consegue derrubar o portão do castelo e conquistá-lo. Entendo perfeitamente. Ou seja, é uma plataforma onde as pessoas publicam as ideias que têm para reconstruir o país, para resolver os problemas que todos os cidadãos espanhóis e também de outros países, certo? Sim. Certo, estão vendo. E os usuários dentro da plataforma, por um sistema de votações, escolhemos qual é o mais apto e depois temos dentro da própria plataforma ferramentas para dar dinheiro e apoiá-los. Assim, conseguimos quebrar as barreiras de entrada que existem na política atual. Sim. Do ponto de vista psicológico, o que estamos fazendo é usar recompensas e punições para condicionar psicologicamente nossos políticos, para que governem de forma diligente e não negligente. De forma pacífica e legal. Isso eu quero destacar. Porque o mecanismo natural, o mecanismo regulador da corrupção na natureza é a competição.
Se não fizermos algo para prevenir e eliminar a corrupção, o que a história nos mostra é que, mais cedo ou mais tarde, as consequências vão ser muito graves e tendem a ser muito graves. O que proponho com a Oreada é uma solução civilizada e pacífica, ou seja, para um problema que normalmente em nível histórico só tem uma solução, soluções violentas, estou dando uma solução pacífica. E considero necessário destacar isso por causa da importância que a paz tem para nossa sobrevivência e nosso bem-estar. E dentro da Oreada, o que a pessoa precisa fazer para se inscrever, para fazer parte? Para participar da Oreada, a pessoa precisa ter direito a voto e não ter sido recompensada economicamente por ter participado ativamente da política no passado. Para isso, primeiro a pessoa precisa verificar sua identidade apresentando seu RG, fornecer seus dados, seu nome, uma foto do rosto e expressar suas ideias políticas em público. Ou seja, redigir um programa eleitoral e simplesmente votar nos outros usuários. Assim como qualquer outra plataforma de crowdfunding, é necessária uma massa crítica para conseguir recursos suficientes para alcançar o objetivo. Por exemplo, quando se faz uma campanha de crowdfunding para pagar a cirurgia de uma pessoa que está doente, coloca-se um objetivo, suponhamos 100 mil euros. É necessário que bastante gente doe dinheiro para chegar aos 100 mil euros. O mesmo acontece com Laureada. É necessário que muitas pessoas a utilizem para que a ferramenta seja eficaz. Eu entendo que, visto de fora, alguém pode pensar: será que realmente há tantas pessoas na Espanha dispostas a dar seu RG, seu nome, publicar seu rosto e expressar sua identidade, opiniões políticas em público e pagar uma assinatura? Que isso não é tudo. Atualmente, Laureada é gratuita, mas assim que alcançarmos 12 mil usuários, as pessoas também terão que pagar uma assinatura. Será que realmente há tanta gente disposta a isso por uma mudança? E será que realmente há tanta gente que valoriza a utilidade da Laureada? Atualmente não, mas vai haver. As consequências negativas de sofrer com a corrupção vão continuar aumentando conforme a corrupção aumenta. E vai chegar um ponto em que as pessoas vão se conscientizar da importância de prevenir e eliminar a corrupção. E entre várias outras medidas que serão tomadas, uma delas será competir por aprovação social de uma maneira civilizada. O que isso significa? Ajudando na sobrevivência e no bem-estar da sociedade. Hoje em dia, a aprovação social é distribuída com base em parâmetros banais, como o quão forte alguém é, quão bonita é a namorada dele, quanto sexo ele tem, quantas viagens faz por ano. Essas são parâmetros com os quais as pessoas não contribuem para a sobrevivência e o bem-estar da sociedade de forma alguma. Mas no futuro, eu tenho uma visão. E não só pelo nosso próprio interesse de melhorar a situação no país e a nossa situação a nível pessoal, mas também para conquistarmos o reconhecimento dos nossos pares. Nós vamos nos comportar de forma civilizada, usando Laureada em grande escala? Assim como hoje em dia outras redes sociais são usadas para ostentar banalidades, a Laureada será usada para prevenir e eliminar a corrupção e evitar o colapso da nossa democracia. Eu quero te fazer a pergunta: quantos usuários seriam necessários para que essas ferramentas tivessem poder suficiente para executar a mudança que se pretendia ao criá-las? É uma pergunta muito boa. Eu calculo que para a Laureada seriam cerca de 12 mil usuários por país. Porque isso não está focado apenas na Espanha? Não, a Laureada é escalável tanto internacionalmente quanto localmente. Neste momento, a Laureada está disponível na Espanha, nos Estados Unidos e no Reino Unido. No futuro, também pode ser expandida para outros países, e localmente para os níveis regional e municipal. Como eu disse, acredito que a partir de 12 mil usuários, a Laureada já pode reunir recursos suficientes para apoiar os escolhidos, para superar essas barreiras. Barreiras de entrada que impedem a justa concorrência entre partidos políticos e que são as causadoras da corrupção e do inevitável colapso do sistema. No caso de Maestic é diferente. Maestic tem uma vocação global desde o início. Toda a humanidade pode se apoiar mutuamente para exercer pressão,
para incentivar as organizações analisadas a implementar medidas estruturais contra a corrupção e a destinar recursos às empresas menos corruptíveis. Podemos nos apoiar uns aos outros, porém, não saberia te dizer também uma quantidade de pessoas necessária para que as organizações comecem a tomar decisões com base nas escolhas que os usuários do MyStick fazem. Quero te perguntar, como se analisa quais instituições, organizações ou empresas são corruptíveis ou não? Qual é o critério? Como isso é medido? Muito boa pergunta também. São 5 fatores que são levados em conta neste momento. O primeiro é a idade da organização, porque quanto mais velha é uma organização, maiores são as probabilidades de que indivíduos e grupos corruptos tenham tomado o controle dos órgãos de poder de uma organização. A segunda variável estrutural que se leva em conta ao analisar o quão corruptível é uma organização é o tamanho, porque quanto maior o tamanho, menor a corrupção, menor visibilidade, menor observabilidade por parte de seus proprietários e, portanto, mais difícil é prevenir primeiro e eliminar a corrupção depois. O terceiro fator é se uma organização tem proprietário ou não e, se tiver, quão distribuída está a propriedade da organização. Por quê? Porque se uma organização não tem um proprietário cujos interesses dependam da organização, isso quer dizer que não há uma pessoa com a capacidade de tomar decisões sobre a organização que tenha interesse em prevenir e eliminar a corrupção nela. O quarto fator é, desses proprietários, quantos deles participam ativamente na gestão da organização. Porque se não participam diariamente na gestão da organização, não têm visibilidade suficiente para prevenir. Últimos são os votos dos usuários. Esta não é uma variável estrutural, não é coerente com o sistema de medição, mas considerei que durante a implementação do MyStick em nível global isso é necessário. Me explica essa última parte, porque as pessoas podem estar completamente tendenciosas. Ou, por exemplo, imagine um vegano. Certo. Uma comunidade de veganos começa a analisar no MyStick e eles votam que o líder, que acabou de lançar uma sessão inteira vegana, é menos corruptível. Porque está alinhado com os interesses deles ou com a cosmovisão ética que eles têm do mundo? Portanto, as pessoas muitas vezes tomam decisões enviesadas pela própria vivência, pela própria visão do que elas consideram que é certo ou não. Por incluir as pessoas no sistema de medição, não te parece um pouco incoerente em relação às outras ferramentas que realmente têm uma base sólida? É sim, não deveria estar, e mais cedo ou mais tarde? Então você concorda comigo? Sim, não deveria estar, mas atenção. Eu dei um exemplo de veganos, como poderia dar um exemplo de carnívoros selvagens. Ou seja, era só para colocar aqui. Sim, você tem razão, concordo com você, mas primeiro as pessoas têm que usar a ferramenta. É basicamente um incentivo para as pessoas usarem? Correto? Então, MyStick no final do dia, o que vai determinar para nós se usarmos é o que vai nos dizer. Aliás, é melhor comprar nos X supermercados, porque o supermercado é ainda mais propenso à corrupção. Sim, correto. Onde damos mais recursos ao supermercado X para que o supermercado X possa competir de igual para igual com o mercado A, B e I. Correto. Também incentivamos os supermercados a adotar medidas para melhorar a pontuação e atrair mais clientes. E você acha que isso é suficiente, quer dizer, claro, para que isso afete as decisões corporativas dos supermercados, das empresas, das organizações? Teria que ser algo muito global. Teria que ser implementado praticamente de cima para baixo e não de baixo para cima, porque não vejo como isso pode ser efetivo. Se não for algo massivo, se não for algo que a pessoa tenha, se ela baixar no celular e já tiver o MyStick laureada, ou seja, teria que ser como aqui, que te dão um celular e já vem com YouTube e Google instalados. Ou seja, você não precisa baixar. Já vem, é como os aplicativos básicos. Para que afete a macroeconomia e como os atores da macroeconomia operam e dirigem suas empresas para que sejam menos propensos à corrupção, teria que ser algo massivo, não acha?
Sim, correto. Você tem razão, especialmente no caso do MyStick, mas eu acho que vai ser por dois motivos. Vou te dar um exemplo: responsabilidade social corporativa e sustentabilidade. No começo eram pessoas que eram mais sensíveis em relação ao cuidado com a natureza. Podemos imaginar isso, e com o tempo a mensagem foi absorvida pela sociedade. Adotamos esses princípios Assim, empresas passaram a adotar decisões sustentáveis e foram emitidos certificados de sustentabilidade. Levaram isso em consideração, foram criados departamentos para controlar as emissões de CO2 das empresas, coisa que antes não era feita. São mudanças graduais, mas acredito que vão acontecer e vou explicar o motivo. Porque é uma questão de sobrevivência e bem-estar, prevenir e eliminar a corrupção, e é uma questão de tempo até que as pessoas percebam isso. Conforme, se isso não for feito, as pessoas vão começar a sofrer, as consequências negativas que a corrupção traz para suas vidas vão continuar aumentando. Vai chegar um momento em que eles vão perceber. Você já me falou sobre Majestic, já me falou sobre Laureada, mas você mencionou 5 ferramentas de engenharia social para combater a corrupção e a autodestruição da sociedade. Qual seria a terceira? Publiquei uma terceira ferramenta de engenharia social chamada El Espejo. El Espejo consiste basicamente em uma foto minha posando nu, junto com uma explicação sobre o motivo pelo qual, antigamente, e como a arte era utilizada para proteger os seres humanos de suas tendências autodestrutivas. Por quê? Por que eu publico uma foto minha posando nu? Certo. No mesmo, né? Com os órgãos genitais expostos. Sim, correto. Eu tenho um corpo atlético e o pau pequeno. Quando um homem vê meu corpo, a imagem, isso lhe dá prazer, porque por um lado, o subconsciente nos gera prazer quando vemos algo que nos faz ser úteis. Vamos lá. Explica isso direito, Francisco. Estou ficando um pouco surpreso, mas isso está ficando interessante. Você disse que ver uma foto sua posando nua gera prazer no homem. Sim. No homem heterossexual. No homem placentosexual, no homem heterossexual. Prazer não sexual no homem heterossexual. Ok, desenvolva a ideia. Bem, obrigado. Em primeiro lugar, nem todos os seres humanos são capazes de raciocinar conscientemente. Ou, se somos capazes, não somos capazes de raciocinar. Não temos a mesma capacidade de raciocínio. Isso não quer dizer que nem todos os seres humanos raciocinem, mesmo que seja inconscientemente. Desde a antiguidade, a arte e a religião têm sido utilizadas. Filosofia e a educação em geral foram usadas para proteger os seres humanos de suas próprias tendências autodestrutivas, convencendo-os por meio de raciocínios. Mas esses raciocínios, como eu te digo, não são feitos falando e usando a lógica, porque assim você não consegue transmitir a mensagem nem convencer uma grande parte da população. Aqueles que antes eram chamados de vulgo, hoje em dia chamaríamos de povo, então usamos imagens, as quais carregam uma mensagem implícita que realmente consegue atingir o subconsciente dessas pessoas e gerar um efeito nelas. Se eu te mostrar uma imagem minha nu, você vê, e a mensagem que chega ao seu subconsciente é que um homem não se define em função de sua capacidade sexual. A mensagem que chega para você é: o homem é bom, o homem não é uma ameaça para você, porque eu não vou tirar seu parceiro de você. Porque eu não sou uma ameaça para você sexualmente, porque uma mulher não vai me afastar por causa do tamanho dos meus genitais em comparação com os seus. Então, o que você vê em mim é uma neutralidade. Você vê um irmão, um pai, um amigo. Se você se expõe a essa imagem do corpo nu de um homem jovem, muitas vezes, e cada vez que vê, recebe um docinho, esse prazer que o seu subconsciente gera em você, o que estou fazendo com você é basicamente te condicionar psicologicamente para que da próxima vez que você vir um homem, não o veja como um concorrente, mas sim como um colaborador. E essa atitude entre os homens é necessária e, por sinal, muito relacionada com o movimento Red Pill em geral. Só que utilizando, se valendo de outros meios, busca-se mostrar aos homens que a irmandade entre os homens é necessária.
para manter uma civilização. Porque se eu e você, por exemplo, competirmos por uma mulher, gastando nosso dinheiro em roupas, sendo o que mais grita, o que mais bate, gastando nosso dinheiro em carros, em viagens, em vez de nos comportarmos com dignidade, com respeito e competirmos de forma esportiva por aprovação social e por sexo, a sociedade basicamente se desintegra. Então, o que eu busco com isso é condicionar psicologicamente essas pessoas que são incapazes de raciocinar conscientemente, para que desenvolvam uma disposição positiva em relação a outros homens. E dessa maneira, construir a base sobre a qual se constrói a fraternidade entre os homens e, portanto, o comportamento civilizado dos indivíduos. A dúvida que toda essa abordagem me gera, apesar de ser bastante sério, é: até que ponto as pessoas são capazes de transformar raciocínios subconscientes em algo mais tangível, e do qual possam vir a se tornar conscientes no futuro, de que isso é assim. Para fazer a pergunta de outra forma, esse condicionamento psicológico realmente funciona e realmente causa o efeito que você procura? Que boa pergunta! Sim, e posso dizer isso com confiança, porque aqueles povos que fizeram uso dessas ferramentas de engenharia social, especificamente usar, idealizar o corpo nu de um homem jovem, com corpo atlético e pênis pequeno. Esses povos que tomaram essas medidas sobreviveram, se impuseram sobre os demais, e seus indivíduos atualmente ainda vivem melhor do que o resto. Então eu posso te dizer com segurança que sim, porque essa é a base sobre a qual se constrói a civilização ocidental, e a civilização ocidental obteve melhores resultados do que as demais. Então sim, funciona. Você está falando da Grécia? Você está falando de Roma? Sim. É verdade que eles usavam corpos muito atléticos, muito fortes e pênis pequenos. Sim, correto, mas mesmo que mais adiante não sejam mais usados, bem, ainda hoje continuam sendo usados, nossas cidades estão cheias de esculturas desse tipo. O problema é que a escultura perdeu seu efeito porque, em primeiro lugar, elas não têm cor, o que eu considero insuficiente. E o que acontece é que, em nível cognitivo, quando vemos uma estátua, já não vemos um ser humano, que é o que ela deveria representar, ou um homem, estamos vendo uma estátua. Então não estamos condicionando psicologicamente os indivíduos para que desenvolvam uma disposição positiva em relação a outros homens, mas sim para que desenvolvam uma disposição positiva em relação às estátuas ou à arte em geral. O que é improdutivo? Pergunta: haveria um equivalente na mulher? Pergunta: haveria um equivalente para causar esse mesmo efeito? Ou a nudez feminina não tem nenhum tipo de valor para condicionar psicologicamente a sociedade? Pergunta: sim, correto. Bem, isso já foi utilizado, na verdade foi utilizado recentemente o movimento Body Positive, que busca justamente usar imagens para condicionar psicologicamente a população e para que desenvolvam uma disposição. Mas que disposição está sendo gerada nas pessoas com o movimento Body Positive? A disposição é positiva em relação ao prazer e negativa em relação à vida. Porque a mensagem que alguém de maior passa é que, se você quiser detonar seu corpo comendo mal e não se cuidando, não cuidar da sua saúde fazendo exercícios, tudo bem. Então sim, tem sido usado recentemente, o que acontece é que tem sido usado com fins autodestrutivos. No meu caso, eu uso meu corpo porque é o único sobre o qual eu tenho poder e sobre o qual posso tomar decisões. E também porque eu acredito na irmandade dos homens como uma condição para construir e manter uma civilização. E você considera que hoje em dia os homens estão menos unidos do que em outros tempos? Sim, infelizmente. A competição por aprovação social e sexo ficou muito mais acirrada. E infelizmente está cada vez mais acirrada. Então dedicamos todos os nossos esforços para competir por essa aprovação, sendo aquele que grita mais alto, o que tem o tom de voz mais alto no bar para que todo mundo nos ouça.
E pensem que somos extrovertidos e assim conseguimos conquistar a garota e sermos os mais populares. Gastamos nosso dinheiro em roupas, em viagens. Deixamos não. Sacrificamos nossa própria sobrevivência ao aceitar estar em um relacionamento sem ter filhos. Ou seja, estamos dispostos a sacrificar nossas vidas para superar outros homens nessa competição acirrada, sem levar em conta nem nossos próprios interesses, nem os interesses de outros homens. Para mim, isso não é irmandade, isso é competir com esportividade. E você acha que pode haver uma irmandade de homens mais unida exclusivamente mostrando um corpo atlético e um pênis pequeno? Não, obviamente também são necessários outros homens que compreendam qual é a mensagem e a necessidade de transmiti-la e de implantar essa irmandade entre os homens. Claro que são necessárias essas duas pessoas, esse povo, essa massa a qual a mensagem chega emocionalmente. E é esse grupo de homens que saiba dar uma utilidade e direcionar as ações do restante. Claro que é necessário. Terceira ferramenta, el espejo. Vamos para a quarta ferramenta. Qual é? A quarta ferramenta é eu também. Eu também. Basicamente são 180 confissões sobre mim mesmo que podem fazer com que outros ou eu mesmo me considere miserável, covarde, uma má pessoa, alguém fraco, alguém estúpido, alguém ignorante. E por quê? Eu publico 180 confissões sobre coisas das quais posso me arrepender ou que podem fazer com que outros me julguem. Assim como com El Espejo, o que eu busco é mudar os parâmetros segundo os quais a aprovação social é distribuída. Isso seria o equivalente a fazer com que o carro que você está dirigindo mude de direção para não despencar de um penhasco. O que eu faço ao publicar esses fatos sobre mim é reduzir a velocidade do carro. Por um lado, mudar de direção, por outro, reduzir a velocidade. O que quero dizer com isso? Nessa competição por aprovação social e sexo que eu te mencionei há pouco tempo, sacrificamos tudo, nos esforçamos para mostrar uma imagem de nós mesmos que não corresponde à realidade. É uma mentira. Ao publicar algumas confissões, eu realmente mostro o meu lado ruim, algo que absolutamente ninguém faz. De fato. Atualmente ninguém faz isso, e historicamente há pouquíssimos exemplos de confissões desse tipo. O que eu faço, a mensagem implícita disso é: quando alguém mostra uma imagem, o propósito é fazer com que, quando uma pessoa mostra uma imagem adulterada de si mesma, a mentira fique óbvia. E que, portanto, mostrar uma imagem diferente de quem você é seja punido socialmente e, assim, desincentive aqueles que fazem isso. E, dessa forma, reduzir a quantidade de recursos destinados a competir por aprovação social e sexo. E, dessa maneira, tornar menos feroz essa competição que nos leva à autodestruição. Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido. Também te confesso uma coisa. Eu ajo um pouco por instinto. Tenho uma inteligência bastante visual. Eu tenho essas ideias, desenvolvo, publico e muitas vezes é só com o tempo que realmente passo a apreciá-las completamente. No caso de Yu também, minha intuição me diz que não tenho plena consciência da utilidade que isso tem como ferramenta de engenharia social. Eu te disse que serve para diminuir a intensidade dessa competição por aprovação social e sexo. Mas pode ter outras utilidades ou diminuir a intensidade dessa competição de outras maneiras. Estou aberto a essa possibilidade. Ainda não consegui descobrir como isso é feito. Você considera que essa busca tão intensa por aprovação social é, no fim das contas, a principal causa da corrupção da sociedade? Sim. Passei 6 anos e meio morando na Dinamarca e durante esses 6 anos e meio consegui entender como é a cultura dinamarquesa ou escandinava em geral. E portanto, por que esses países são mais ricos, mais seguros e mais felizes?
Basicamente, quando uma pessoa se isola, ela se expõe à própria consciência. Essas são punições e recompensas. Punições por coisas que a pessoa fez de errado, recompensas por coisas das quais a pessoa se orgulha. E isso, no final, condiciona psicologicamente a pessoa, porque quando você passa tempo sozinho, você se condiciona psicologicamente para se tornar uma pessoa mais civilizada. Você é sempre punido pelo que erra e recompensado pelo que acerta. Então, da próxima vez que você tiver que tomar uma decisão com uma implicação moral, vai fazer o certo, porque você não quer voltar a sofrer com a culpa. Por outro lado, quando em sociedades como a nossa, em que os indivíduos estão superexpostos socialmente, somos continuamente bombardeados por essas recompensas e esses castigos, mas já não são os da consciência, são os de outras pessoas. Por exemplo, se você vier com uma roupa bonita, eu vou dizer: "Ei, Jota, como você está elegante, como está bonito hoje com essa roupa. Estou te dando uma recompensa por ter gastado dinheiro com roupa." O que você vai fazer da próxima vez que tiver que tomar uma decisão relacionada à roupa? Então eu vou comprar o máximo de roupas possível, as mais bonitas, as mais caras, para que as pessoas me aceitem socialmente e me recompensem dessa maneira. E a gente se pergunta: e isso é tão poderoso assim? Sim. No final das contas, a gente tem que pensar na vantagem evolutiva que é desenvolver uma sensibilidade à aprovação social. Bem, nós seres humanos, para sobreviver, temos as pernas, as mãos são importantes, os olhos são importantes. Mas ser sensível à aprovação social é o que nos facilita a nos organizarmos em grupos. E não só nos organizarmos em grupos, mas também em grupos maiores. Porque quanto mais sensíveis forem os indivíduos, maior a facilidade para que se aglomerem em um grupo maior. E que, portanto, em caso de conflito, esse grupo possa derrotar um grupo menor. E por outro lado, um grupo mais coeso. Porque no final, esses castigos e essas recompensas servem para te alinhar com o que se supõe ser normal ou o que a sociedade considera certo. O problema é que, com o tempo, os parâmetros segundo os quais a aprovação social é distribuída acabam se corrompendo. E eu vou te explicar por que eles se corrompem. Eles se corrompem basicamente por pura lógica. Se o que você quer é obter a maior aprovação social, o que você vai fazer? Você vai estudar filologia, sei lá, vai estudar latim para impressionar os outros? Ou você vai para a academia e vai ficar forte? Pois se o que você quer é maximizar a aprovação social, o que você vai fazer é ficar forte. Porque nem todo mundo é capaz de reconhecer o valor, a utilidade que aprender latim tem. Mas há um número maior de pessoas, como eu te falei antes, que agem movidas pelo subconsciente e que, em termos de imagem, são capazes de valorizar a utilidade de ficar forte e que, portanto, vão dizer: Jota, como você está forte, cara. Então, Jota, o que você vai fazer? Vai ficar forte ou vai aprender latim? Pois provavelmente o que você vai fazer para maximizar a aprovação social é aprender latim. Mas essa não é a única causa pela qual se vulgarizam os parâmetros segundo os quais se distribui a aprovação social. E então, o que é mais fácil? Competir de igual para igual e se esforçar mais do que o outro. Por exemplo, sendo um cientista melhor, um artista melhor ou um empreendedor melhor. Dando tudo de si no trabalho, sendo criativo e assumindo riscos para impressionar os outros. Ou quando alguém ficar acima de você, falar mal dele. Es cero esfuerzo. Pego esse cara e coloco ele abaixo. Coloco ele abaixo de mim, na escada da aprovação social, sem eu precisar investir nenhum dinheiro, ter nenhum talento, etc, etc. Então, o que fazemos é, por pura eficiência, por essa aprovação social, pisar uns nos outros. Ao invés de crescer por mérito próprio, rebaixo os outros para parecer superior. Então, eu não ganho minha aprovação pelo mérito, eu ganho a aprovação pisando nos outros. Correto. Essa é outra forma pela qual a busca por aprovação social leva à autodestruição da sociedade. E esse é o motivo pelo qual na Espanha temos invejosos. Por que temos invejosos? Para mim, o fato de que você esteja indo bem não deveria me causar nenhuma dor. O seu prazer e o seu sofrimento são independentes dos meus. Se você está feliz na sua casa, eu na minha casa não vou estar mais feliz ou menos feliz, dependendo de como as coisas estejam indo para você. Se realmente para nós espanhóis o prazer ou a felicidade dos outros nos faz sofrer, é porque essa felicidade ou esse prazer está ligado a um sucesso.
o que os torna mais merecedores da aprovação social e, portanto, sentimos que estão nos superando nessa competição, que estamos perdendo porque o outro está ganhando. Então, se existem invejosos é porque existem vencedores e perdedores, e se existem vencedores e perdedores é porque existe uma competição. E se essa competição vai nos arrastar e ditar nosso comportamento, é melhor garantirmos que estamos competindo de acordo com parâmetros adequados e com esportividade. Se a inveja é um sintoma da corrupção moral da sociedade, a Espanha está profundamente corrompida. Sim, a Espanha é uma só culturalmente. A Espanha é uma sociedade profundamente doente, e isso tem suas consequências. Ou seja, muitas vezes, quando julgamos na sociedade espanhola atual, quando julgamos o que está certo e o que está errado, fazemos isso com base em uma espécie de balança de justiça teórica abstrata. De acordo com o que está errado, ou o que está pior, ou o que está certo, ou o que está errado, mas isso pode ser medido. Ou seja, isso está muito errado porque as consequências da corrupção cultural da sociedade espanhola, a consequência que isso vai ter é a morte e o sofrimento dos espanhóis. E é isso que está acontecendo. Estamos tão corruptos, estamos tão ferrados e a nova geração não tem oportunidades e isso causa dor e causa sofrimento. Por enquanto é dor, e por enquanto é sofrimento. Para o bem ou para o mal, o mecanismo regulador que a natureza tem para regular a competição, o mecanismo que a natureza tem para regular a corrupção, que é a competição, atualmente ele está desativado entre os países, porque hoje em dia já não há guerras. Se o país se corrompe, ele se enfraquece, e se enfraquece, vai ser conquistado e destruído. Hoje em dia isso não existe, que é a guerra. Hoje em dia não há guerra porque temos as bombas nucleares, porque existe um equilíbrio de poder no mundo que pode mudar, aliás, e por isso ninguém nos ataca, ninguém nos destrói, apesar da nossa fraqueza. Isso pode mudar. Estão nos atacando e destruindo. Não concordo com essa análise. Mas quero dizer em termos de violência, de forma violenta. Eu concordo com você. Não vou entrar no mérito do que é violento e do que não é. Mas sim, entendo o que você quer me dizer. De forma violenta. Então, mais cedo ou mais tarde, nós espanhóis vamos tomar consciência de que nossa sobrevivência, nosso bem-estar, depende de competir por aprovação social de uma forma civilizada. E nós vamos fazer isso. Laureada, por exemplo, é um canal para que os indivíduos da sociedade possam competir por aprovação social de forma civilizada. No futuro, os homens, em vez de tentar impressionar os outros postando uma foto em outra rede social para que digam "Nossa, como a namorada dele é gostosa", no futuro vão dizer "Olha, Jota, que programa eleitoral incrível ele tem e como os outros reconheceram isso, que homem tão civilizado". E a maior parte da sociedade vai te recompensar socialmente de acordo com as suas contribuições para a sobrevivência e o bem-estar da sociedade, em vez de fazer o contrário. Você considera que nos anos 1900, 1890 e nos séculos 20, 19 e 18 eram mais civilizados do que o século atual? Sim, eu concordo. Eu concordo. Os homens da antiguidade eram mais civilizados do que hoje em dia, embora atualmente desfrutemos dos benefícios desses esforços culturais do passado. Isso é como comparar com... Dizem muitas vezes que todos os ricos se envolvem com cocaína, certo? A pessoa pode pensar, o que preciso fazer para ficar rico? É precisar de cocaína, não é? Não, não é assim. Primeiro a pessoa fica rica e depois pode se corromper ou não, certo? Então, o que acontece é que em termos de sociedade somos como um rico que usa cocaína, e por enquanto não nos preocupamos porque somos ricos e bem-sucedidos, mas cedo ou tarde. Somos os filhos dos ricos. Correto. Não fomos nós que ficamos ricos. Correto. Mais cedo ou mais tarde o tempo cobra seu preço, e assim como uma pessoa que se droga, mais cedo ou mais tarde ela paga com a saúde ou com a vida. Nós, culturalmente, também vamos pagar por isso, no pior dos casos, com nossa saúde e com nossas vidas. Olha, Francisco, foi um enorme prazer ter você aqui. Achei muito interessante. Restam 3 ferramentas a comentar, mas você disse fora das câmeras que elas ainda são ocultas e misteriosas. Espero que você volte aqui e nos conte quais são quando decidir revelá-las. Alguma mensagem que você gostaria de deixar para o público antes de terminarmos?
Nossa sobrevivência e bem-estar dependem de contribuir para a sobrevivência e o bem-estar da sociedade. Nossa sobrevivência e bem-estar dependem de contribuirmos para que ela continue existindo. Correto. E é para isso que existe Laureada? Essas ferramentas de engenharia social que você criou servem para isso. Laureada, Majestic, El Espejo. Correto. Eu também. Bem, cara, foi um enorme prazer ter você aqui, de verdade. Espero que o público valorize esse tipo de iniciativa. No comentário fixado vai estar o link da Laureada. Tomara que a gente chegue a 12 mil pessoas lá dentro. Eu sempre apoio qualquer tipo de iniciativa que tenha como objetivo melhorar a sociedade, que todos nós aqui sabemos que está em um ponto. Muito obrigado por ter vindo, foi um enorme prazer. Nos vemos em outro episódio de La Factoria.